Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre o Evangelho segundo João, nós vamos entrar na nossa quinta aula. Essa quinta aula que tem por tema a autoridade de Cristo. Eu acho que essa aula é muito importante para os nossos dias, porque é muito comum nós confundirmos a questão de autoridade, né? E nessa aula vai mostrar o que era essa autoridade que Cristo tinha e por que ele tinha essa autoridade, né? Então, eu acho que é muito importante para nós mesmos termos esses conceitos dentro da nossa cabeça, né? Para nós mesmos sabermos o que esses conceitos significam. A primeira parte desse capítulo, que vai dos versos 1 até o verso 15, vai falar sobre a famosa história do paralítico que estava no tanque de Betesda. Nessa história, Jesus estava indo para uma festa em Jerusalém quando ele passa próximo ao tanque de Betesda. E lá se encontram muitos enfermos, paralíticos, cegos, pessoas que tinham problemas. Porque a tradição daquela época, né, a mitologia daquela época, ou a superstição daquela época, era de que tempo em tempo um anjo vinha, chacoalhava aquelas águas, e o primeiro que entrasse naquelas águas naquele momento seria curado de qualquer enfermidade. Então Jesus passa por esse tanque, avista um homem paralítico, né, um homem enfermo, e Jesus pergunta para esse homem se ele quer ser curado, no qual esse homem ele responde que ele é paralítico e não tem ninguém lá com ele. Então sempre alguém entra nessa água antes dele, né? Não tem ninguém que empurre ele para essas águas. E aqui é legal a gente parar só para ver a questão do por que não tinha ninguém que ajudasse esse homem, né? Na tradição judaica a gente tinha a questão de que as enfermidades eram decorrentes de pecados. Então, se aquele homem estava lá paralítico, provavelmente desde nascença, significava que os pais dele cometeram um pecado tão grande que nenhum daqueles judeus, nenhum daqueles fariseus, nenhum daqueles que se autodeclaravam ou acreditavam que eram santos, podia sequer tocar nesse homem. Então, nós vemos uma falta de compaixão muito grande nesse momento, né? Nós vemos aqui que esse homem ele era realmente um excluído da sociedade. E dando sequência, o que Jesus faz? Jesus olha para ele e fala, pega a sua maca, levanta e anda. E naquele momento o homem é curado, né? Passando por cima de toda a tradição, né? Jesus não empurrou esse homem na água, Jesus não chacoalhou aquelas águas, né? Jesus, ele se mostra Deus logo de uma vez, porque ele realiza um milagre logo de cara, assim. Ele não precisa de um ritual para que o milagre seja feito. Aqui nós já temos uma das amostras da autoridade do Cristo. Ele curou uma pessoa sem necessidade de qualquer ritual. Ele simplesmente foi e curou. E de novo, interessante de notar que quem ele curou foi uma pessoa que estava excluída da sociedade, né? Que estava às margens da sociedade. Né? Logo que esse homem foi curado, né? Fazendo aquilo que Jesus falou, né? Ele pegou a sua maca e saiu. Alguns judeus vieram e falaram para ele, olha, hoje é sábado, hoje é um dia que você não pode trabalhar, você não tem autorização para sequer carregar essa maca. Porque carregar a maca, ela tinha um peso, né? Carregar essa maca era um trabalho. Mas esse homem curado, ele estava tão maravilhado com o que Cristo fez, que ele não se importou com essa tradição, ele não se importou com isso. Ele chegou e falava para essas pessoas, olha, o homem que me curou mandou eu pegar minha maca e sair. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir essa tradição que nunca me fez nada, que sequer deixava vocês chegarem perto de mim, ou eu vou obedecer àquele que me curou? E aí, quando perguntaram para esse homem quem é que tinha curado ele, ele não sabia responder, porque ele provavelmente estava tão maravilhado e até desacreditado no momento do milagre, né, que ele sequer reparou quem era Cristo. Mas tudo bem, um pouco depois, Cristo reencontra com esse homem, e aí quando Cristo reencontra esse homem, ele fala, olha, você foi curado, volte e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Embora nós não saibamos se a doença desse homem foi decorrente de algum pecado ou não, Cristo alerta para que esse homem tenha cuidado com o pecado. Por quê? Nós vamos ver mais para frente que o salário do pecado é a morte, né? Então, Cristo aqui está falando até, já mostrando um pouquinho mais de como as coisas seriam, que se esse homem pecasse, podia até ser que ele não voltasse a ser paralítico, nós não sabemos disso. Mas se ele pecasse, ele ia ser condenado. E ser condenado seria muito pior do que viver numa maca. A segunda parte dessa lição, que está dos versos 16 ao verso 30, vai falar sobre
o modelo de autoridade de Cristo, né, e a unidade dele com o Pai. Esse momento começa com os judeus perseguindo a Jesus e indagando por que Jesus operou um milagre num sábado. Afinal, era sábado. Sábado era o dia do descanso, né? O sábado tinha sido instituído na lei. O qual Cristo responde: olha, meu Pai continua trabalhando. O Deus de vocês continua trabalhando no sábado. Por que eu, o Filho, não posso trabalhar? Isso causou uma certa revolta entre os judeus, né? Porque Cristo aqui estava se colocando como Filho de Deus, estava se colocando como Deus. E para um judeu isso era impensável. E no meio dessa argumentação, Cristo vai falar que quem vê ele vê o Pai, né? Ele é um com o Pai. Que as obras que ele faz não é por ele, não é que ele é um milagreiro, não é que ele é um profeta, não. Ele é um com o Pai. Ele é Deus assim como o Pai. Então por isso que ele realiza esses milagres. Esses milagres não são realizados assim como foram realizados por outros profetas até então, que dependiam da vontade de Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. E essa é a vontade de Deus. Os milagres que Cristo realizou, ele não precisou clamar. Por quê? Porque ele era esse Deus. E é isso que ele vai falar, né? Ele vai falar que eu sou um com o Pai. E por ser um com o Pai, ele tinha autoridade sobre todas as coisas, né? Por ser um com o Pai, assim como nós já vimos em João 1, ele criou, né? O Cristo criou todas as coisas. Esse verbo que encarnou, ele criou tudo com Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Então ele é sim, de fato, Deus. O que meio que dava um nó na cabeça dos judeus. E daí, após ele mostrar que ele era um com o Pai, né, ele dá testemunhos que mostram que ele é realmente esse Cristo. E esses testemunhos estão do verso 31 até o 47. E aqui é interessante que Cristo vai falar que se ele dá um testemunho sobre ele mesmo, esse testemunho não é válido. Porque isso era o que estava na lei. A lei dizia que para que um testemunho fosse válido, precisava de 2 ou 3 outras testemunhas, né? Alguém não poderia testemunhar em favor de si próprio. E Cristo sabia disso, né? E o que ele vai falar? Ele vai colocar aqui 4 grandes testemunhas sobre ele. A primeira testemunha é João Batista. E ele vai falar, olha, eu sou aquele a qual João Batista falava. João Batista já dava testemunho a respeito de mim. O segundo testemunho, ele já falou, olha, se vocês não acreditam em João Batista, acreditem nos milagres, acreditem nas obras. Vocês estão vendo tudo o que eu estou fazendo. Então, nós sabemos que só Deus pode realizar milagres. E se eu estou realizando esses milagres, é porque eu sou Deus. Esses milagres testificam que eu sou Deus. A terceira testemunha ele vai falar, olha, o próprio Deus é minha testemunha. E aqui é bem interessante a gente pensar um pouquinho, né? Se Jesus estava puxando para si essa questão de ser Deus, e ele falava, olha, Deus é a minha testemunha de que eu sou o Cristo, isso levanta 3 opções, né? Nós temos a opção de que Jesus mentiu, de que Jesus era um louco ou de que ele falou a verdade. E essas 3 questões, eu entendo que elas são respondidas logo na sequência. Porque Jesus fala, olha, a Escritura testifica a respeito de mim. Então nós vemos assim, se Jesus era um mentiroso, as Escrituras nunca testificariam sobre ele, testificariam sobre outra pessoa, né? É impossível um ser humano cumprir tudo aquilo que estava na Escritura. E Cristo cumpriu. Então aqui nós já temos um ponto de que ele não mentiu. Se ele fosse um louco, eu acho que aqui a gente não precisa nem explicar tanto, né? Vale o mesmo argumento. Ele não poderia fazer tudo aquilo que a Escritura dizia que o Cristo ia fazer, né? Então só sobrava a resposta de que ele é realmente Deus. Por quê? Porque a Escritura testifica a respeito dele, né? Toda a lei, todos os profetas vão falar a respeito desse Cristo. E chegando no Cristo, ele foi o único ser que cumpriu toda a Escritura. Testemunha. Então, usando a Escritura como testemunha, né, Jesus mostrou que ele realmente era o Cristo, que ele realmente era um com o Pai. Por quê? Porque seria impossível para um ser humano cumprir a Escritura. Seja esse ser humano um louco ou um mentiroso, nunca ia conseguir cumprir essas Escrituras. Eu posso até puxar para os dias não tão atuais, mas já atuais, né? Não sei quem vai lembrar, mas na virada do século nós tivemos muitos ditos messias, muitas religiões. Nós temos até aqui no Brasil uma pessoa que se auto-intitula Jesus Cristo,
Mas nós vemos que esses ditos messias, eles não cumprem aquilo que a Escritura fala, né? Eles vão talvez tentar dar uma torcida na Escritura, vão tentar falar que a Escritura fala uma coisa que não fala, vão falar que existe uma Escritura além daquela que foi feita na Bíblia, mas nós podemos ver que esses ditos messias não se encaixam e não passam pelo crivo da Bíblia. Enquanto Jesus, sim, ele passou pelo crivo da Escritura que tinha na época, né? De toda a Escritura judaica. Então, aqui fica claro que Jesus é sim esse Cristo, e ele é sim Deus. Depois de Cristo mostrar as testemunhas de que ele era de fato o Cristo, e que, portanto, ele era Deus, ele vai meio que dar uma bronca no pessoal, né? Ele vai falar lá que sabe que essas pessoas que estão acusando ele não têm o amor de Deus, porque se tivessem o amor de Deus, elas o reconheceriam e também seriam piedosas. E ainda fala, olha, eu que falo que vim em nome de Deus, vocês não reconhecem, mas se viesse qualquer outro chamando a glória para si, né, viesse em seu próprio nome, vocês o reconheceriam. Ou seja, aqui Cristo está mostrando, vocês estão acreditando na coisa errada. Acreditem em mim porque eu vim em nome de Deus, não acreditem em mim porque eu vim em meu próprio nome. E nós temos que lembrar que naquela época existiam muitos ditos messias, também naquela região. E os judeus esperavam um messias militar, eles esperavam uma libertação militar. Alguém que chegasse e destruísse fisicamente todos os oponentes deles. E aqui Cristo fala, olha, se alguém chegasse em seu próprio nome falando, eu vou libertar Jerusalém, eu vou libertar Israel, vocês acreditariam. E por que eu, que falo, Deus me enviou para libertar vocês do pecado, vocês não acreditam? Por quê? Porque vocês não têm o amor de Deus em você. Por quê? Porque vocês esperam as coisas erradas. Vocês estão focados nas coisas erradas, né? Então, esse é o grande ponto aqui, né? Cristo, ele, além de mostrar que ele é Deus, né? Além dele provar, através dessas 4 testemunhas, que ele é Deus, ele também prova que aquelas pessoas não o seguiam, não é porque ele não era Deus. Pelo contrário, não o seguiam exatamente por ele ser Deus e essas pessoas estarem buscando outra coisa que não Deus, né? Os religiosos buscavam a glória própria, buscavam a glória humana, ao contrário da glória divina. Tanto é que Jesus ele termina, né, essa argumentação falando que se esses religiosos realmente acreditassem nas palavras dos profetas, eles automaticamente acreditariam no Cristo. Se eles lessem corretamente as Escrituras, eles entenderiam que Cristo é esse Messias prometido e esse Messias prometido só poderia ser o próprio Deus. Então, gente, essa foi a aula de hoje, né? Eu espero que tenha ficado clara essa questão da autoridade de Cristo, né? Seja ela por causa da sua naturalidade divina, né? Pelo fato dele ser Deus, e por isso ele é o único que tem autoridade sobre a vida e a morte, e que nós possamos entender também que nós devemos buscar somente essa autoridade divina, né? Não qualquer autoridade ou glória humana, porque qualquer autoridade ou glória humana nunca vão nos salvar. Agora Cristo, sim, ele nos salva. Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, mande mensagem no grupo, nós estamos à disposição. Um grande abraço, até mais, fiquem com Deus.